Beleza? Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Gincanas. Eu levei tortada na cara. E não foi poucas. Eles tentaram desafiar os líderes. Aí, acho que dos líderes foi eu que levei a primeira tortada. Depois eu vou levando outra. Só a pastora que não levou, né, pastora? Aí o Elian ainda quis desafiar a pastora. Vocês acham que aconteceu? Torta na cara do Elian, né? Mas é muito bom, né? Amém? Irmãos, eu também quero dar um recadinho sobre a rede de criança. Bom, desde março nós não temos a salinha com os meninos, e eu sei que tem feito muita falta, né? Eu vejo os meninos correndo, eu vejo os meninos deixando os pais um pouco agitados, mas, infelizmente, quando a gente fala aqui sobre dízimo e oferta, irmãos, não é à toa mesmo, não. Né? Além de ser o cumprimento bíblico, a gente precisa investir nas salinhas. Não tem como a gente estar atendendo os meninos com o espaço que nós temos em plena pandemia, por causa do distanciamento. Então, desde março, e também tem a questão das meninas que trabalham com as crianças. Algumas são do grupo de risco. Então, eu não posso também expor as meninas para poder estar trabalhando com meninos ainda. Mas aí, nós iremos em março fazer o culto infantil aqui no templo, tá bom? O culto infantil será aqui no templo, mas será todo voltado para as crianças, com a linguagem deles, com os corinhos deles, com a história bíblica para eles, porque a gente sabe que o culto não atende às necessidades das nossas crianças, né? Só os maiorzinhos conseguem se concentrar. Então, em março, nós iremos fazer de 15 em 15 dias. Então, no dia 13 de março, e o horário que a gente conseguiu aqui na igreja, porque tem vários eventos aqui na igreja, graças a Deus, é no período de 10 às 11 da manhã. Não é tão cedo e também não é tão tarde. Então, de 10 às 11, no dia 13 de março, a gente vai começar o culto infantil para as nossas crianças. Amém? E aí, eu espero contar, né, com a responsabilidade dos pais em estar trazendo essas crianças, porque muitas crianças ficaram em casa nesse período. Então, assim, tem pai que realmente fala assim, eu não vou levar porque eu não dou conta, ele me estressa, ele me cansa. E a gente precisa estar trazendo essas crianças de novo para a casa do Senhor. Amém? Porque elas também são igreja. Amém? Entenderam, pais? Até a gente poder estar liberado, a vacinação está na maioria das pessoas e a gente poder voltar com as salinhas. Amém? Outra coisa que eu quero avisar um pouquinho, irmãos, a igreja, vou falar hoje sobre o processo. Ontem a Andressa, eu ouvi o culto de jovens, ela falou sobre o processo de ouvir. Não foi? A Andressa está aí? Tá, não tá? Eu só não enxergo ninguém daqui, mas tá bom. E hoje eu vou falar sobre o processo também. Amém? Mas um dos processos que está acontecendo na nossa igreja é o MDA, que é o modelo de discipulado 1 a 1. Esse modelo, irmão, ele já começou tem mais tempo, por quê? Porque a gente foi estudar o modelo. É um modelo, tá, irmão? Não é doutrina, não é coisa, é uma forma que a gente achou melhor para poder trabalhar e resgatar muita coisa que a gente está perdido aqui na igreja. Então, assim, o modelo MDA, que é o modelo discipulado, ele veio resgatar muita coisa que a igreja precisa voltar a praticar, que é a questão do discipulado, que é a questão do cuidar do outro, amém? É a questão dessa cobertura de acompanhar um ao outro. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque quando eu fui chamada para o MDA, eu acho que eu fui uma das mais difíceis para poder conversar sobre isso. Porque a gente já vivenciou outros modelos ao longo da nossa trajetória evangélica sobre discipulado, sobre acompanhar. E a gente não foi um modelo muito tranquilo para nós. Então, assim, eu tive muita resistência em ser acompanhada de novo, em querer acompanhar pessoas. A pastora sabe, né, porque foi ela que me chamou para ser, né, discípula dela.
E como a pastora também, além de minha pastora, ela é minha irmã, então eu desabafo assim, coitada, ela escuta muito, né? Mas o MDA, irmão, a gente começou a vivenciar, estudar o projeto e a gente começou a trabalhar o MDA. Muitas coisas a gente foi alterando porque a gente viu que não condizia com a realidade da igreja. Por isso que a gente estudou tanto tempo antes de estar passando para a igreja. Mas eu vou falar que este processo, na minha vida, fez uma diferença tremenda. Primeiro, porque a gente está muito acostumado a cuidar, a olhar só para a gente. Não é isso? Eu cuido de mim, tá bom. E olha lá ainda, né? Que às vezes a gente não consegue cuidar nem da gente. Mas esse acompanhar e esse também cuidar do outro, que eu acho que o meu maior desafio foi cuidar de outras pessoas. Porque eu cuidava no geral, eu sempre trabalhei com criança, amo trabalhar com criança. Mas trabalhar com outras mulheres, eu vou falar que foi um dos maiores desafios que eu estou tendo. Por quê? Porque eu tive que sair do meu mundo. Eu tive que sair de mim e começar a olhar o outro, a orar pelo outro mais, a acompanhar o outro. Então, ao longo tempo, a gente tem acompanhado algumas mulheres, não são todas ainda, a gente começou muito devagar, né? Mas eu quero falar que, tipo assim, que esse MDA, ele tem trazido assim, benefícios e eu creio que ele está vindo para a gente mudar um pouco a mentalidade egoísta de ser crente. A mentalidade de cuidar só da gente, de olhar que o outro também precisa ser acompanhado, que o outro também tem as suas, né, os seus processos, as suas dificuldades, e que mesmo orando, né, às vezes pensa assim, só a gente está acompanhando, de saber que tem alguém para orar conosco, de alguém que se você precisar, ela vai estar lá para poder te ajudar. Eu falo que é algo que que o Senhor Jesus ensinou. Ele fez isso com os discípulos dele. Então, assim, nós estamos aos pouquinhos nos organizando. Algumas mulheres já estão sendo, né, cuidadas. Outras eu sei que ainda não há ninguém cuidando. Então, assim, a gente está tentando olhar isso, porque a necessidade é grande, mas aí a gente está aprendendo também, né? Então, assim, eu tenho a Ju, a Lohane, eu tenho a Cris, eu tenho a Mônica. Então, a gente está, a Cida no processo. Então, a gente está indo aos pouquinhos. E eu sei que tem pessoas ligadas à Eveline, a Leila, que são as que as pastoras cuidam, né? E eu tenho outras pessoas. Então, assim, se você tem necessidade também de ser cuidado e você também deseja cuidar, porque esse processo, procura a pastora, procura uma de nós, que a gente vai ter o maior prazer. Amém? Está fazendo isso. Amém? Vamos ler a palavra. 2 Reis, capítulo 5. De 1 a 15. Amém? O tema que eu coloquei na mensagem é: precisamos viver o processo. Amém? E por que o Senhor falou muito comigo nessa passagem? Porque eu também tive que viver um processo de cura, desde abril do ano passado. Várias vezes a pastora oraram para mim, porque eu tive um problema de enfermidade e esse problema, ele se agravou, eu precisei passar por uma cirurgia de urgência e essa cirurgia, ela não cicatrizou corretamente. E o local aonde foi essa cirurgia, irmão, ela é um local muito delicado, né? E esse processo todo, de abril até agora, foi um processo que eu tive que tratar várias vezes da mesma coisa, tive que abrir de novo, tive que fazer cauterizações, né? E até eu ter que fazer a cirurgia novamente. E a gente sabe que quando a gente passa por um processo, seja de enfermidade, seja de desemprego, seja coisas que afetam as nossas vidas, seja no nosso corpo, seja na nossa mente, seja no nosso social, a gente questiona muitas coisas, não é isso? A gente questiona Deus, a gente questiona a gente mesmo. E esse processo eu quero dividir um pouquinho com a igreja através dessa palavra. Amém? 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 15. Amém? Fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito,
porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Amém? Amém? Glória a Deus. A história de Naamã é uma história bem falada no meio evangélico, né? Porque é um processo de cura de um rei, né? De um capitão, na verdade. E aí, ao ler essa passagem, o Senhor eu me identifiquei muito com Naamã. Porque, às vezes, a gente passa por processos que a gente quer questionar este processo. A gente quer saber, tipo assim, por que esse processo não acontece como eu desejo, como eu imagino? Amém? E uma das primeiras coisas que o Senhor falou comigo, que o processo ele acontece quando há áreas de nossas vidas que precisam ser limpas ou trabalhadas. Então, às vezes, o processo, irmão, é claro, né, irmão, que há algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que são consequências de pecado. Aí o que vai resolver o seu processo é arrependimento e voltar. Amém? Pedir perdão para o Senhor. Mas há processos que acontecem nas nossas vidas, irmãos, que a gente não sabe por quê. Né? Às vezes a perda de alguém que você, de repente, estava tão bem com essa pessoa, e de repente essa pessoa se vai e você fica questionando. Por que, Senhor, o Senhor permitiu? Ou uma enfermidade, né, que vem, que a gente não sabe o porquê, né, que foi o meu caso, eu não sabia o porquê, porque até então, assim, eu achava que eu me alimentava bem, né, praticava exercício, né,
Então, eu penso assim, a minha saúde, tirando o cansaço, que é sempre tremendo, eu imaginava, não tenho porquê de eu estar doente, né? Mas foi esse processo que o Senhor usou para trabalhar outras áreas da minha vida, amém? Então, às vezes como Naamã, aqui fala que Naamã ele era um comandante, ele era um grande homem. Então eu vejo assim, às vezes a gente pensa assim, nós estamos lutando as nossas guerras, nós estamos combatendo, estamos trabalhando, estamos fazendo tantas coisas boas para o Senhor, que aqui fala que o Senhor dera vitória a ele, e às vezes a gente pensa assim, que a gente não pode passar por nenhum processo, por nada de ruim nessa vida, e é mentira, porque o Senhor, a forma de trabalhar dele é muito pessoal. Então ele usa diversas situações para trabalhar nas nossas vidas, porque ele te conhece tanto, tanto e tão bem, que ele vai usar meios para poder falar com você de uma maneira íntima. Então, às vezes, ele vai permitir processos na sua vida para você conseguir escutá-lo, né? Como foi a mensagem de hoje, para você conseguir ouvir e identificar aquilo que precisa ser melhorado, amém? Outra coisa que me chamou aqui a atenção é que a família, né, quando a menina fala para a esposa, né, de Naamã, para a senhora dela, essa senhora automaticamente fala com o marido e o marido fala com o rei. Por quê? Porque durante os nossos processos, os nossos familiares, eles vivem os processos conosco. Então, assim, ao passar por esse processo, de uma certa forma, o Reinaldo passou comigo, a Sofia e o Ramon, as minhas irmãs que estavam mais próximas, a minha família. Então, assim, as minhas discípulas, elas, de uma certa forma, elas estavam me acompanhando de perto. E eu vou falar uma coisa, irmão, né? Então, assim, a gente não precisa passar o processo sozinha, ou sozinho, né? Porque o processo, ele virá sim na sua vida. Mas é nesse momento que você precisa contar com alguém para poder viver esse processo. Então você precisa, às vezes a gente pensa, a gente se isola no processo. Tem pessoas que ao passar por um processo, elas se isolam totalmente, elas afastam. E nesse momento é que você precisa de mais ajuda. É que você precisa ir atrás, ou você precisa se abrir com alguém. Eu acho que foi por isso que eu falo assim, que, por exemplo, nessa área o MDA me ajudou muito. Porque eu não fiquei sozinha, além da minha família que estava comigo, eu tenho certeza que o Reinaldo também desabafou muito com o pastor Júlio, não foi? Por quê? Porque a gente precisa viver, os nossos familiares, eles sofrem junto com a gente. E eu vejo assim, que a esposa, ao saber que havia uma solução, ela se moveu. Poxa, e às vezes o mover não é resolver o problema, mas é interceder, é orar junto, é acompanhar, é ir lá na casa e dar uma faxina para quem não consegue levantar de uma cama. Às vezes é isso viver o processo. Amém? Então, quando você estiver em processo, né, na verdade, nós sempre estamos, né? Não fique sozinho, não se isole. Aprenda a contar com as pessoas. Aprenda a falar o que você está precisando, o que você está passando. Isso vai te fortalecer, isso vai te ajudar a passar o processo. Amém? Outro ponto é que Deus coloca pessoas certas no nosso processo. Aqui no processo de Naamã, a menina, ela foi levada como escrava. Mas mesmo como escrava, ela falou, olha, ela poderia estar com ódio. Poxa, ela poderia ter ficado calada. Ela poderia simplesmente falar, eu não vou falar nada para esse moço que trouxe que me pegou como escrava. Mas ela conhecia Deus, ela conhecia o profeta e ela foi usada por Deus para poder ajudar durante o processo. E aí a Bíblia fala lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus coloca a gente no processo, irmão, pode saber, se é Ele que está deixando você passar por isso, todas as coisas ainda vão cooperar para o teu bem. Amém? E uma das coisas que me marcou muito durante o meu processo foi a vida do médico que fez a primeira cirurgia na minha vida. Foi um médico que, no dia que eu saí do hospital, ele fez um encaminhamento médico e um dos remédios era um antibiótico que só usa hospitalar. Mas ele colocou na receita e
Quando o Reinaldo chegou na farmácia para comprar o medicamento, a farmácia falou assim, olha, esse medicamento só usa no hospital. Não tem como a gente vender esse medicamento. E aí o Reinaldo ligou para o médico para poder falar. Esse médico saiu lá de Belo Horizonte e veio aqui no São Caetano trocar a receita. Eu vou falar que para mim isso é Deus também. Porque eu vejo que o cuidado dele com as nossas vidas durante o processo é tão grande. E que a gente consegue enxergar Deus no processo o tempo todo. Então, aí tem vários episódios durante esse processo, né? Primeiro porque eu estava na carência do convênio e eu precisei fazer a cirurgia e o convênio liberou dentro da carência. Outra, esse médico foi encaminhado por Deus para poder vir cuidar da minha vida. Ele veio, trocou. Esse médico, ele pediu, né, um outro colega dele, que é mais específico na área que eu precisei, para me acompanhar durante a cura, né, durante o processo todo. E esse médico que ele me encaminhou, irmãos, é um médico muito caro. E o meu convênio, ele não atendia pelo meu convênio. E ele se prontificou a me atender durante todas as consultas de graça. Cada consulta dele era R$350. E eu fui atendida de graça por ele, porque o Senhor colocou ele no meu processo. Então eu vejo assim, o Senhor, ele cuida, amém? Então assim, não preocupa com o seu processo. Se você está passando por um processo que o Senhor te colocou, confia nele. Confia nele que ele vai levantar pessoas, ele vai colocar meios de você passar por esse processo, amém? Outra coisa é que o rei, né? Aqui o rei, quando ficou sabendo que existia solução para o seu, né? Para Naamã, ele correu ao rei de Israel e falou: ó, estou mandando meu servo e você cura ele. Às vezes a gente vai em pessoas que não vão resolver os nossos processos, as nossas lutas, sabe por quê? Porque o processo às vezes não é para o outro resolver, é para você. E às vezes a gente quer que o outro resolva para a gente. Então o rei de Israel, ele foi lá, né, no outro rei e falou: estou mandando meu servo, você se vira e cura ele. E aí ele questiona: por acaso eu sou Deus? Olha bem, o próprio rei fala. E às vezes, irmãos, nós vamos em várias alternativas e a gente não vai em Deus. Então, quando a gente precisa ser trabalhado, a gente precisa ir em Deus, a gente precisa ir no dono, sabe? Naquele que fez você entrar no processo. Você tem que ir. É por isso que a gente fala que o tempo com Deus é ali, irmão, que você fala, ali que agradece, é ali que você questiona, é ali que você chora, é ali que você escuta. Porque o tempo com Deus é intimidade com Ele. E nós precisamos ir nele para poder resolver os nossos processos. Amém? Bom, só que graças a Deus, Eliseu estava lá, né? Quando Eliseu viu o desespero do rei, ele falou: olha, calma, rei, não precisa ficar doido não. Saiba que há Deus em Israel e que há profeta em Israel. Isso aqui é para a gente que às vezes não está vivendo um processo tão puxado para o outro, e nós servimos como resposta para aquele que precisa viver, para aquele que está passando. Nós precisamos ser como os profetas também, profeta do Eliseu, nós precisamos nos prontificar. Ei, calma, não desespera. Nós estamos aqui como a igreja do Senhor para ajudar, para poder fazer, para mostrar que há Deus, que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Amém? Amém, igreja? Aê, igreja tem que ser igual, forte, amém? Bom, chegando lá, Naamã chega para Eliseu e a primeira coisa é que ele cria uma expectativa muito grande em relação a Eliseu. Ele falou: nossa, eu imaginei que ele iria sair, que ele iria colocar a mão em mim, que ele ia orar. E a Bíblia fala que Eliseu nem saiu para fora, nem receber, Naamã recebeu.
E aí eu acho que ele, por ser um grande, né, um general, um grande capitão, ele deve ter se sentido humilhado. Poxa, eu tão poderoso, eu tão famoso, e esse cara nem me recebe. Às vezes nós criamos expectativas tão grandes em relação a outras pessoas, e a gente também cria expectativas em como Deus vai operar, que a gente fica assim, mas Deus, por que você não me mandou para aquele lugar em vez desse? Por que o Senhor não usou aquela pessoa em vez daquela outra? Por que Então nós às vezes questionamos tanto Deus, e nós criamos expectativas em relação à nossa realidade, não a dele, que o Senhor, ele vai e faz a sua expectativa frustrar. Aí ele fala, não vai ser do seu jeito não, vai ser do meu jeito. E a primeira coisa que Eliseu manda, na verdade a única coisa que Eliseu manda para Naamã é que ele se lave 7 vezes no Jordão. Olha bem, 7 vezes no Jordão. Talvez ele pensou assim, por que não só uma? Por que 7? Tem um porquê na Bíblia? Também não tem, irmão. Sabe? Talvez eu acho que o único porquê aqui é porque é obediência. Você vai obedecer? Se o Senhor te fazer você passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes pela mesma situação, você vai obedecer em todas elas? Porque se você não vai obedecer, não vai adiantar nada, você vai continuar a viver o processo. Eu também questionava Deus, irmão. Vocês acham que eu não questionava? Cada cauterização que eu ia, eu pensava, agora vai resolver. Chegava lá, fazia, muito dolorido, porque cauterização não tinha anestesia nem nada não, era carne viva, então doía muito, né? Então assim, na hora que eu voltava, agora vai resolver, aleluia. As irmãs orando, e Deus falava, ainda não. E foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu não sei se foi 7 ou 8. Até que o médico chegou e falou, não vai adiantar mais, nós vamos precisar operar novamente. E aí você pensa assim, por quê? Né? Mas aí eu penso assim, eu tenho que obedecer, eu tinha que ir. Mesmo não está resolvendo, não dá vontade de ir mais, dá vontade de lançar e falar assim, eu vou deixar o trem andar, desandar, eu vou deixar do jeito que está, se Deus me perdoa, né? E a gente que é crente, a gente ainda fala assim, se eu morrer, eu vou para o céu mesmo. Não é isso? E às vezes a gente deixa de cuidar, porque a gente não quer se submeter a um processo. Mas aí eu falava, não, Deus, mas se o Senhor está me abençoando, então vamos passar pelo processo. E o interessante é que, às vezes, o processo exige obediência. Obediência. E exige cumprir. Às vezes, a coisa é tão simples, mas nós, às vezes, não queremos. A gente quer do nosso jeito. Então, assim, uma das coisas que o Senhor falou, obedeça. Faça o que eu estou te pedindo para fazer agora. Estávamos orando, a igreja inteira estava orando, irmãos. Assim, pelo menos a intercessão, os pastores, minha família. Então, assim, não era falta de oração, não era a gente estar na presença de falta de estar na presença de Deus, mas é porque o Senhor precisava mesmo mudar muita coisa dentro de mim. Amém? E uma das coisas que o Senhor falou aqui comigo também é que o modo dele agir não é o nosso. E às vezes a gente fica muito angustiada no processo porque a gente foca no problema. A gente foca na parte ruim. E aí a gente precisa tirar a nossa mente da parte ruim e colocar em Deus. Na hora que eu parei de ficar só lamuriando, questionando, que dó de mim, por que é isso, não sei o quê. Na hora que eu passei a parar e falei, só Deus, eu estou aqui. O Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas agora eu vou te servir. Passando mal ou não, com saúde ou não, eu quero te servir. Tanto que eu voltei a vir para a igreja, comecei a fazer as coisas que eu poderia fazer. Por quê? Porque eu tirei o meu foco do problema. Eu tirei o meu foco porque às vezes a gente só fica naquilo, remoendo o problema, remoendo o processo,
E você para de, você esquece de pensar naquilo que o Senhor tem para você. Você esquece de pensar em quem é Deus na sua vida. Né, tipo assim, pela sua essência dele. Então, quando eu tirei os olhos de mim e passei a olhar para o Senhor o tempo todo, tá doendo, tá, mas eu estou olhando para o Senhor. O Senhor me sustenta, o Senhor me dá força, o Senhor me ajuda. Aí eu vi que parece que aí eu comecei a viver o processo. Aí eu acho que aí que eu comecei a querer sair do processo. Porque o povo de Israel, irmão, eles passaram pelo processo do deserto 40 anos. E o interessante é que eles passaram pelo processo, mas eles não mudaram a mentalidade. Eles não tiraram a mentalidade de escravo. Tanto que quando chegou a hora de tomar posse da terra, quando eles viram os gigantes, quando eles viram a terra, eles focaram no problema, eles não focaram no Deus que eles serviam. Mesmo Deus sendo presente o tempo todo durante o processo do deserto. No deserto, Deus se manifestou com nuvem, com fogo, Deus se manifestou com água, com alimento, com tudo. No entanto, o foco deles estava neles. Nós temos saudade, nós temos falta, nós somos pequenos, nós não conseguiremos. E essa mentalidade escrava, ela precisa sair da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Lá em Romanos 12:2 fala, né? Nós precisamos ser transformados da nossa mente. E é durante o processo que a nossa mente é transformada. Porque você precisa tirar o foco de você e olhar para o Senhor. Unicamente para o Senhor. Amém? E aí, Ele faz o processo. Aí você entregou, agora é Ele, né? Não é mais você olhando as suas dores e as suas lamúrias. Amém? Então, assim, nós precisamos enxergar Deus no processo e nós precisamos entregar a Ele o processo também. O processo não é nosso só. Você está vivendo nele, mas ele é do Senhor. Amém? E o tempo que você vai passar pelo processo vai depender muito do que o Senhor quer fazer na sua vida. Se você entender rápido, eu acho que o processo é rápido. Ou não sei o que o Senhor pensa. Mas se você é mais teimoso como eu, mais cabeça dura como eu, às vezes o processo demora. Mas saiba que Ele está no processo. Amém? E aí você pode escolher. Você pode escolher ser limpo e transformado, ou você pode continuar a ser doente e escravo. Então, você precisa sair. Você precisa mudar. E se você, às vezes, não consegue fazer isso sozinho, irmão, é nessa hora. Além da gente ter o Espírito Santo que intercede por nós, porque Ele sabe como orar, Ele sabe como fazer isso, vá atrás de uma pessoa que você tem confiança, que você vê que é uma pessoa que pode te ajudar nesse processo. Amém? E a última coisa é que Naamã foi limpo e ele voltou para agradecer pelo processo. Ele queria recompensar o profeta Eliseu com bens, né? A forma dele é agradecer. E às vezes nós passamos pelo processo, a gente vence as nossas lutas, a gente vence os nossos dilemas, a gente vence as nossas enfermidades, né? E às vezes nós não voltamos para agradecer. Então, nós precisamos voltar e agradecer. Através de testemunho, através de abençoar a vida de outro irmão. Uma coisa que se perdeu, né, quando eu era bem jovem, sabe, Léo? Não é na época de Sara nem de Abraão. O Léo estava ali me azarando, né? Era não. Olha. Então, assim, uma coisa que a gente via muito nas igrejas são os testemunhos. Né? As pessoas chegavam e falavam, irmão, hoje Deus me abençoou, eu estava ali em casa, então a gente via muito testemunhos de Deus operando. Não, aí eu fecho assim, hoje, para poder uma pessoa chegar aqui e dar um testemunho, eu falo que é uma coisa muito rara, às vezes a gente vê no YouTube, né, quando pegam uns testemunhos mais radicais, mas às vezes o seu testemunho é tão simples. O seu testemunho, às vezes, para você é algo tão assim, peculiar. Teve uma vez que o Léo deu um testemunho que ele estava com vontade de comer algo. E no mesmo dia apareceu essa coisa. Disseram, Senhor, eu quero isso. E Deus abençoou. Então, às vezes, essas pequenas coisas, irmãos, mostra que nós precisamos vir e testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque Ele tem feito várias coisas nas nossas vidas.
E o mundo precisa ver Deus em nós. Amém? Então, assim, eu quero agradecer a Deus pelo processo que eu passei. Graças a Deus, né, hoje tem 40 dias que eu operei de novo. Graças a Deus, eu creio que eu estou completamente curada. Amém? Porque não estou passando mal, não estou sentindo as dores que eu sentia, está tudo bem, graças a Deus. Então, assim, eu quero agradecer a igreja que orou por mim, os irmãos que oraram por mim várias e várias e várias vezes, a cada um que orou pela minha vida. Agradeço ao Senhor por ter passado comigo, por ter mudado algumas áreas que precisavam ter sido mudadas. Amém? Eu agradeço a minha família, né, que me aguentou durante todo o processo. Só que vocês vão ter que me aguentar o resto da vida. Então, glória a Deus por isso. Amém? Então, assim, agradeço ao Senhor por tudo. Amém? Então, se você está vivendo o processo, coloque na mão do Senhor. Peça ao Senhor para você ver Deus no processo, para vê-lo, para que essa intimidade, para aquilo que você precisa ser trabalhado. Fala com o Senhor: Deus, eu não quero morrer no processo. Eu não quero ficar no processo, eu quero passar. Passar para poder fazer a tua obra, para poder servir, para poder ser uma luz perante as pessoas. Amém? Fique de pé, amém? Nós vamos agradecer, nós vamos orar, amém? Se você está passando por um processo difícil, muito difícil, às vezes é uma cura que você tem pedido ao Senhor, às vezes é um emprego que não abre as portas, né, que você fala, mas eu não consigo. Às vezes, irmão, às vezes é uma dor, uma perda de alguém, porque nessa pandemia nós perdemos muitas pessoas. Então, que o Senhor possa estar com você agora, que você coloque diante dEle tudo aquilo que você precisa para você vencer esse processo e para o Senhor também trabalhar na sua vida aquele que Ele precisa trabalhar. Amém? Feche os seus olhos, amém? Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te damos graça, nós, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus poderoso. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus, ó Deus, que faz a diferença nas nossas vidas. Ó Pai, eu te louvo, ó Deus, por esse processo, ó Deus, que eu passei. E que o Senhor esteve comigo em todos os dias, com a minha família, ó Deus, com a tua igreja. Muito obrigado, ó Pai, por me fortalecer a cada dia. Muito obrigado por me ajudar. Muito obrigado por me entender e por me perdoar também, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, por cada vida agora. Ó Deus, que tem passado por angústias, por medo, que tem questionado o Senhor, Deus, em diversas áreas, que estão, ó Deus, no processo que o Senhor o colocou. Eu te peço que o Senhor fale de uma maneira poderosa. Ó Deus, que o Senhor transforme, ó Deus, a mentalidade. Que o Senhor, Deus, opera aquilo que precisa, Deus, ó Deus, ser operado. Limpa áreas que precisam ser limpas, ó Pai. E transforma vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, te colocamos a tua igreja, Senhor, como profetas. Te colocamos, ó Pai, Deus, nós como povo de Deus, ó Pai, para levar a mensagem, para levar aquilo, Deus, que nós precisamos, ó Pai, para as vidas que precisam do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.